Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo há 2000 anos esse livro então psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, que traz a história do próprio Emmanuel enquanto o senador Públio Lentulus, o senador da República ali na era cristã mesmo. Ele esteve encarnado no mesmo momento que o mestre Nazareno estava, ele teve um encontro com ele. E agora nós estamos na segunda parte desse livro, que Emmanuel deixa claro ali no início, no prefácio, na apresentação do livro, que ele estaria abrindo a intimidade dele, trazendo esse romance, a história dele em forma de romance, porém que não seria apenas para passar tempo, não é uma ficção, é a realidade. E o objetivo dele, Chico Xavier, fazendo esse trabalho a mando do Mestre Senhor Jesus Cristo, é para nos ajudar na nossa caminhada. Ele disse que seria para que servisse de roteiro para a gente na nossa caminhada aqui, já que a gente entende que especialmente esse livro deixa muito claro a gente entender aquela passagem do Caibalion que diz que pessoas, entidades para quem a gente acredita, poderes de santos, para quem a gente reza, já estiveram exatamente aqui mesmo, nesse mesmo ponto que nós estivemos, calçando as nossas sandálias agora. Então isso dá muito alento, porque a gente vê que ninguém fica para trás, porque a gente vê quem era o senador nesse momento, classificado pelo próprio Jesus Cristo como uma alma superficial e orgulhosa, que a gente vê que ele deu prova de que ele não era promíscuo, porque ele ficou ali muito tempo, durante 25 anos, por ter desconfiado que a mulher dele o teria traído com o governador Pôncio Pilatos. Ele se separou dela dentro de casa mesmo, mas ele nunca arrumou uma amante. E ali a gente viu pelo próprio exemplo do Pilatos, que quando tinha poder, não vê também agora o marido da filha dele, da Flávia, o Plínio, que está ali descendo a ribanceira ali da conduta moral, porque ele esqueceu completamente esses valores. Então o senador Públio Lentulus, o problema dele realmente era o orgulho, era a vaidade. Por isso que a gente vê que ele é tão ajudado assim, porque ele já não estava completamente com os dois pés ali no primeiro ou no segundo degrau, ele tinha ainda algumas fraquezas, mas alguns pontos ele já tinha conseguido, porque se separar da mulher, se os outros tinham a mulher, ainda tinham as amantes, ele se separou da mulher e ficou ali sozinho também, ele também se puniu. Ele não teve mais nada com ela, mas com mais ninguém também. E aí no capítulo anterior, que foi o 7º capítulo que nós vimos, que foi foi Alvoradas do Reino do Senhor, desculpa, foi o 6º capítulo. Aí nesse capítulo nós vimos então depois que os cristãos foram jogados ali, jogados não, eu sempre digo jogados, dá a impressão que eles foram, não, eles não foram jogados, eles foram colocados ali em um pátio enorme, pelo que eu visualizo, e abriu-se as portas assim, como se fosse uma arena mesmo, um campo de futebol assim, porque Emmanuel, ele nos fez imaginar como seria esse circo dos horrores ali, que era imenso, era um local imenso, não dava nem para eles serem vistos, por isso que o senador nem a identificou lá no meio daqueles que foram então ali colocados para serem atacados pelas feras famintas, pelos leões famintos. Então eu acredito que seja assim uma arena enorme, e dali abriu-se as portas e as feras todas saltaram sobre eles. Mas assim que a fera saltou sobre Lívia, especialmente, que foi onde focou, né? Ela já se viu ali do lado de Simeão. Por um momento ela olhou o corpo dela dilacerado, estraçalhado ali e chorou. Ela ainda estava muito na terra, não é? Mas logo ela começou a ver os seres alados que vieram para fazer aquilo que eu chamei de parto ao contrário, porque eu já ouvi que, como é chamado o cordão de prata, que nos aprendi aqui mesmo com os livros da decodificação e de Chico Xavier, Allan Kardec, que nós somos ligados ao nosso corpo por esse cordão de prata. E aí até eu citei a Shirley Temple outro dia para dizer sobre o filme Minhas Vidas, mas não é Shirley MacLaine.
o nome dela, é uma atriz, Shirley MacLaine, e um filme super bonito, tá na internet, chama Minhas Vidas, e ali ela vê quando ela sai do corpo e ela olha um filme verdadeiro também, é uma autobiografia dela, ali de como foi que ela se despertou para isso. E aí, então, eu acredito, já ouvi uma pessoa também explicando que na hora da morte vem, então, aquele pessoal ali de Deus, os anjos, e tiram, e vão puxando assim como um parto ao contrário, como eu disse, foi eu que inventei isso. E aí ela já viu toda aquela legião de seres alados, e aí muita luz, muito canto, muita beleza, enfim, só para encurtar, para não ficar muito longo, ela viu aquela esteira de luz, e depois que ela foi vendo tudo, aí veio Jesus Cristo, o próprio mestre, veio conversar com eles, e depois que ele foi embora vieram os enviados de Jesus Cristo para ver com cada um ali, porque a gente vai continuando a trabalhar, a gente sabe que quando a gente acredita dessa forma, que depois dessa passagem tem muito trabalho, a gente vai ali a gente viu ali no filme Nosso Lar, que as pessoas trabalham, e eu vi ali naquele livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira também, que a gente vai ali no setor da contabilidade também, ver o que a gente fez, aqui você fez isso, fez isso, soma, tira, procura ver como é que, e aí para fazer de novo o projeto, eu acredito que seja dessa forma. Mas como eu repito sempre, eu sou como Guimarães Rosa, plagio Guimarães Rosa aqui, dizendo que especialmente nesse caso eu desconfio de muita coisa. Não sei de nada, porque até eu não sou uma estudiosa de muito tempo da doutrina espírita. Eu fui batizada e criada na religião católica, que só o nome espiritismo já faz as pessoas ficar com a chair de poule, como a gente diz, com como que é, todo arrepiado. Enfim, então, depois de tudo isso que aconteceu, ela então viu ali toda essa legião de anjos, e aí veio essas pessoas perguntar então para onde ela queria ir. Ela tem vários postos de trabalho, então ela podia ir para algum lugar bem mais longe da esfera da Terra, que a gente viu que quando ela foi voltando, ela e Simeão, eles já viram ali uma crosta escura por causa das formas de pensamento que a gente tem. E então ela, ao invés de pedir para ir para um lugar distante, já que ela viu tanto sofrimento aqui, e ela sabia já o que era, estava saindo daqui, ela podia ter pedido para ir trabalhar, digamos que fosse um prédio assim, e a terra seja ali no porão. E lá para cima, quanto mais sobe, mais é fresco, mais é gostoso ficar, mais tem uma vista panorâmica. Mas não, ela pediu para voltar, ela pediu para descer novamente e voltar, porque ela queria ficar do lado do amor da vida dela, que, como ela disse no momento antes, quando ela trocou de roupa com a Ana, que ela guardaria aquela correntinha com o camafeu que tinha a foto do senador Publio Lentulus, que ele próprio deu a ela por ocasião do casamento. E ela disse que ela gostaria de morrer, então trazendo aquela joia que fazia lembrar dos dois amores da vida dela, que era Jesus Cristo e o senador. E que amor forte, não é? Porque eu até pensei, a primeira coisa que ela vai pedir quando perguntarem para onde ela quer ir, o que ela quer fazer, eu pensei que ela fosse pedir para saber onde estava o filho, que foi raptado muito jovem ainda, com menos de 1 ano, e ela morreu sem saber se foi dele. Mas não, o amor que a une ao senador, realmente aquele amor de almas gêmeas, mas que a gente já viu aqui nos vídeos anteriores. Eu li no Livro dos Espíritos qual a explicação de almas gêmeas. Deus não faz um inteiro e divide e joga um para cada lado. Almas gêmeas são aquelas pessoas afins que eu acredito que a gente vem tantas vezes, a gente acaba encontrando a pessoa tantas vezes, que um dia, se por acaso a gente se separa dela, a gente sabe que ela está aqui, quem sabe a gente encontrou ela um dia assim, na nossa juventude, por alguma coisa não deu certo, aí a gente entende o que é isso. E aí então ela pede então para onde ela queria trabalhar lá, do lado do marido dela, do lado do senador. E aí a gente viu que a última frase então do vídeo anterior foi
que eles chegaram. Então ela veio, o pedido dela foi atendido, aquele enviado de Jesus Cristo falou que entendia perfeitamente o que ela estava sentindo, ele também devia ter a alma gêmea dele. E aí, eu acredito que todo mundo tem, e aí eles voltaram e eles chegaram no momento em que o senador estava ali, diante da cruz, genuflexo ali, de joelhos, rezando, como ele estava fazendo desde quando ela partiu, desde quando ela morreu, e ele pegou aquela cruz que foi dada a ela pelo Simeão. E aí, então, eles chegaram ali e a última frase, o último parágrafo foi: o senador não lhes percebeu diretamente a presença suave e luminosa, mas no íntimo da alma sentiu-se tocado por uma força nova, ao mesmo tempo que o coração dilacerado dele se viu envolto na luz cariciosa de uma consolação inefável e até então desconhecida. Então foi assim que terminou o 7º capítulo, e agora o 6º capítulo, e agora nós vamos para o 7º, que é intitulado Teias do Infortúnio. E eu peço então a Jesus Cristo que possa me abençoar, possa abençoar minha voz, quem sabe, possa me guiar, permitir que Chico Xavier e Emmanuel, é claro que eles têm um monte de outras coisas para fazer, mas como eles têm tanto poder que eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo, acredito que eles possam me inspirar para que eu possa estar fazendo os comentários que possa acrescentar e não fazer com que traga qualquer forma de mal entendido para a leitura desse livro, dessa obra grandiosa. Tá bom? Muito obrigada, agradeço a vocês e agradeço a Jesus Cristo, Chico Xavier e Emmanuel para começar. Parecia que o ano 58 estava destinado a assinalar os mais penosos incidentes para a vida do senador Lentulus e da família dele. A morte de Calpurnia e o falecimento inesperado de Lívia, dolorosos acontecimentos que impuseram à casa um luto permanente, obrigaram Plínio Severus a aconchegar-se um pouco mais ao ambiente doméstico, onde instituíra uma trégua aos seus desatinos de homem ainda novo, para viver em relativa calma ao lado da esposa. Aqui então, a gente lembra que o senador convidou então o Plínio e a Flávia. A Flávia é filha do senador, o Plínio é filho da Calpurnia, eles casaram ali então os filhos deles que eram tão amigos, da Calpurnia e do amigo dele lá, o Flamínio. E então eles convidou para vir morar com eles, já que a Lívia tinha morrido também, e o Plínio aceitou. E nós vimos anteriormente que o Plínio, depois que ele foi, que o Sálvio, que é o filho do André de Gioras, que é o grande algoz do senador, que jurou vingança contra ele definitivamente, porque por ele ter condenado o Saul ali às galeras como escravo. Então o Saul se apaixonou pela Flávia, um amor doentio, acredito que não seja nem amor, uma paixão mesmo, uma paixão doentia, e ele decidiu então estar de qualquer forma ganhando esse amor dela, e ele foi então ali ao Araxes, que era aquele mago que era um médium que veio para serviço da luz, mas acabou se encantando com os poderes do dinheiro e passou a trabalhar para as trevas. A gente viu tudo isso nos vídeos anteriores. E aí então ele envenenou a Flávia, dizendo que o Plínio estava tendo um caso com a Aurélia. A Flávia acreditou e a partir daí então ela se transformou, ela deixou essa semente esse veneno então está ali corroendo o coração dela e deixou o ciúme acabar com o casamento dela, e aí isso fez exatamente o contrário, o oposto, jogou o Plínio nos braços da Aurélia e também de outras amantes. Aqui então ele dizendo que agora então, porque por causa desse luto, ele voltou então para o ambiente doméstico um pouco.
Aurélia, contudo, na violência de suas pretensões, não descansava, conseguindo introduzir uma serva astuta junto de Flávia, de conformidade com o antigo projeto de sua mentalidade doentia, iniciou a sinistra execução de um plano diabólico, no sentido de envenenar, vagarosamente, a rival retraída e desditosa. Então a gente vê que aqui a Flávia sendo vítima do veneno realmente, ali é o veneno energético do Saul, que trouxe a ela uma notícia que não era verdadeira, mas ela comprou como sendo e deixou o ciúme corroer então a felicidade dela. E agora a gente vê a Aurélia da parte dela, então a envenenando ali quimicamente mesmo. Ela colocou uma Flávia, uma serva ali, junto dela, que a está envenenando vagarosamente. E a gente sabe que naquele tempo, mesmo quando envenenou-se de uma vez, como ela fez com a mãe dela, a Aurélia fez com a Fúvia, ela não era possível se detectar. Então era o crime perfeito da época. Até a gente viu que ali na corte do Nero havia uma envenenadora oficial que fazia veneno para todo mundo, e todo mundo tinha veneno ali nas gavetas. Então, vamos ver como que continua. A princípio, observou a filha do senador que lhe surgiam algumas erupções cutâneas que, consideradas de somenos importância, foram tratadas tão somente à pasta e miolo de pão, misturado ao leite de jumenta, medicamento havido na época como específico dos mais eficazes para a conservação da pele. A esposa de Plínio, todavia, queixava-se incessantemente de fraqueza geral, apresentando o mais profundo desânimo. E olha, aqui também me ocorre uma outra coisa, não é? Porque nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Porque se digamos que a Flávia não estivesse passando por isso, por injustiça divina, então Deus não seria magnanimamente justo. A frase de Emmanuel, eu trago novamente, nesse mundo de injustiça não há injustiçados. A gente vê que no início ali Flávia foi acometida de hanseníase, que também é uma doença que se mostra pela pele, não é? E aqui novamente ela agora, por causa da mão dessa outra pobre coitada, doente também, a Aurélia, agora então ela está sendo envenenada e o veneno está fazendo com que apareçam erupções na pele dela, e eles estão tratando pão misturado ao leite de jumenta. Olha só, gente, para ficar com uma pele bonita, ó, fica a dica aí. A pasta de miolo de pão misturado ao leite de jumenta, tá bom? Mas se for consequência de envenenamento, aí não tem jeito. Quanto a Plínio, o retomar a normalidade da vida pública e entregar-se de novo ao violento amor de Aurélia foi questão de poucos dias, regressando à vida espetaculosa com a amante e, agora, com a situação sentimental muito agravada pelas caluniosas denúncias de Saul acerca das relações afetuosas de Agripa com a esposa. Então aqui só para recapitular um pouco, porque faz tempo que a gente não falava deles, né? O Emmanuel não falava deles, a gente estava vendo uma outra parte da história. Então aqui a gente lembra que depois que quando o Saul esteve ali com Araxes, o mago, ele disse: mas ela não é pretendida, não é cobiçada apenas por você, tem uma terceira pessoa que também quer separá-la do Plínio, do marido. E esse quem era? O Agripa, irmão do Plínio. Porém, o Agripa, ele sublimou esse amor. Isso que no início eu pensei que fosse realmente paixão, que fosse da forma como ele falou, se não fosse mulher do meu irmão, eu saciaria esse meu desejo, o desejo que eu tenho por ela. Mas a gente vê que realmente era amor, porque ele viu, se ele amava, ele não iria fazê-la ser infiel ao próprio irmão. Porém, como ele voltou agora, que ele tinha se afastado, ele voltou para a morte da mãe dele, e ele está próximo à Flávia, porque ela está se sentindo sozinha, ela encontra ali nele um irmão. E é isso que existe entre eles, um amor fraternal, apesar do Plínio amá-la como mulher, porém, do Agripa, amá-la como mulher, porém eu acredito que ele conseguiu elevar esse amor. Aí ele pode tá ali suportando isso, a convivência com ela, sem se declarar, porque ele sabe que ela é a mulher do irmão dele.
E aí então, porém, como Saul sabia que ele gostava dele, o Araxes contou para ele que o Agripa também gostava dela, aí então ele foi envenenar o Plínio, dizendo que eles estavam tendo um caso. Plínio Severus, embora generoso, era impulsivo. No regime familiar, o espírito dele era o desses tiranos domésticos que, adotando a conduta mais desregrada e incompreensível, não toleram a mínima falta no santuário da família. A despeito de sua orientação errônea e condenável, passou a vigiar constantemente o irmão e a esposa com a feroz impulsividade do leão ofendido. Olha aqui que legal isso, né, gente? Coisa que é bem comum ainda, né? Não é só daquele tempo ali, há 2000 anos, não, né? Aquele que tem as suas saídas, tem as suas coisas fora do lar, mas a mulher não pode nem, ele não admite nem averiguar. Fala que o próprio irmão está tendo caso com a mulher e ele acredita, e aí ele age com a feroz impulsividade do leão ofendido. Saúl de Georas, por sua vez, despeitado com a sublime e fraternal afeição entre Flávia e Agripa, não perdia ensejo para envenenar o coração impetuoso do oficial, levando-lhe as calúnias mais torpes e injustificáveis. Agripa, na sua generosidade e no seu sentimentalismo, não podia adivinhar as ciladas que o enredavam na vida comum e prosseguia com a preciosa atenção de sua amizade, junto da mulher que não podia amá-lo, senão como sublimado amor fraterno. Então os dois estão realmente ali inocentes na história. Ele a ama, mas ele está ali agora como um ombro amigo, porque ela está sofrendo muito, ela não pode nem falar para o próprio pai, porque ele está passando por tudo isso, a mãe acabou de morrer, a sogra também. Então ela realmente, além do mais, agora já está tendo problemas físicos também, ela está adoentada fisicamente, porque ela não sabe, mas ela está sendo envenenada. E aí então, o Agripa também, ele na sua generosidade e no seu sentimentalismo também, ele nunca vai imaginar, porque o Saul, quando ele foi comprado como escravo, quando ele foi vendido como escravo ali, e o pai do Agripa e do Plínio, o Flamínio, comprou, ele também era muito jovem. Então eles quase que continuaram ali, passaram a adolescência juntos, eles se consideram como um irmão mesmo. O ex-escravo dos Severus não perdia, contudo, esse é o Saul, as esperanças, procurando frequentemente o velho Araxes, que aumentava de cupidez e ambição à medida que se lhe multiplicavam os anos. Aguardava ansiosamente o instante de realizar sua apaixonada aspiração. Observando que Flávia Lentulha dispensava funda afeição a Agripa não trepidou em ver, sinceramente, nos seus menores gestos, uma prova de amor intenso e correspondido, procurando insinuar-se por todos os modos a fim de captar-lhe igualmente o interesse e a atenção. Então, ele na doentia mente dele, com aquela paixão doentia, ele vê realmente, ele acredita realmente que ela está tendo um caso com o cunhado, com a Agripa. E aí ele pensa, se ela está traindo o marido com o próprio cunhado, porque eu também vou tirar uma casquinha, acho que é isso que ele está pensando. Uma noite, depois de mais de 2 meses de expectativa ansiosa para atingir seus fins ignóbeis, conseguiu aproximar-se da jovem senhora, quando sozinha ela repousava em largo divã do espaçoso terraço. Do alto, contemplavam-se os mais belos panoramas da cidade, então clareada pelo brilho das primeiras estrelas, na languidez suave do crepúsculo. As brisas cariciosas da tarde tranquila traziam sons de alaúdes e harpas. E olha, gente, tangidos nas vizinhanças, como se fossem vozes harmoniosas do seio imenso da noite. Aqui uma diferença bem legal, né, daquela época para essa, porque às vezes uma tarde tranquila aqui pra gente, o que a gente ouve não são tangidos, não são sons de alaúdes e harpas, não é? Em termos de música, tô falando.
Saul fixou a mulher cobiçada, observando-lhe o formoso e delicado semblante de Madonna, de uma palidez de neve, sob o domínio de um langor doentio e inexplicável. Inexplicável porque ninguém sabe que ela está sendo envenenada ali devagar, bem devagarinho, porque a Aurélia ela é bem inteligente, perspicaz na maldade dela, na doentia maldade dela, querendo acabar com a vida da Flávia. Então ela disse, ela orientou bem a serva, e sempre tem, não é, gente? Tem um que é doente, aquele que é capaz de ajudá-lo por dinheiro, não é? Como é que eu posso aceitar matar uma pessoa não é? Aquela criatura representava o objeto de todas as suas aspirações violentas e rudes, a meta da felicidade impossível e impetuosa dele. Na materialidade dos seus sentimentos, não a podia amar como se fora um irmão, e sim com a brutalidade dos seus impuros desejos. Ou seja, não sei nem se dá para dizer aqui amar, não é? Porque aqui a gente vê realmente, pela forma como Emmanuel está mostrando aqui, como que é, ilustrando aqui com as palavras, a gente entende realmente que não é amor, porque eu acredito que amor não pode ser bruto e nem impuro. Então é realmente uma paixão, daquela doentia, daquela que eu acredito até que possa ser obsessão. Não é possível, porque quando o amor é verdadeiro, ainda que a gente perca, a gente viu, vacilei ali, outra pegou e saiu, mas fazer o quê? A escolha, e aí a gente tem que aceitar e entender que se o outro escolheu outra, ou a outra escolheu outro, ou a outra escolheu outra, o outro escolheu outro, não importa, é porque não era para ser, e porque se a gente ama de verdade, o que a gente é, como o Agripa fez. Ele ama de verdade, ele fez com que ele sublimou esse amor, e ele só quer agora ajudar a Flávia, o contrário do Saul, que o acomete é uma paixão violenta, uma paixão doentia. Senhora, disse resoluto depois de fitar-lhe o rosto demoradamente. Há muitos anos espero um minuto como este para poder confessar-vos a enorme afeição que vos dedico. Quero-vos acima de tudo, até da própria vida. Sei que para mim estáis num plano inacessível, mas que fazer se não consigo dominar esta adoração, este intenso amor de minha alma? Aqui eu fui remetida ali ao momento que a mãe dela passou pelo mesmo ali com Pôncio Pilatos. Lembra que Pôncio Pilatos também se aproximou dela e fez essas declarações que acaba sendo até uma coisa ofensiva, não é? Quando realmente a pessoa, como era a Lívia e que é ela agora, Flávia, que realmente está ali sendo fiel ao marido, não está procurando amantes, como Emmanuel deu uma geral ali nas mulheres da época, que eram mais ou menos como Fúvia, que não eram mais aquelas matronas que se dedicavam à família e ao marido. Porém, ele disse que Calpurnia e Lívia eram diferentes, não era dessa casta, e Flávia, ela é como a mãe dela, que ela também não está procurando amantes, apesar dela não ter mais o casamento que ela tinha, não ter mais aquela vida que ela tinha com o marido dela. E outra coisa quero-vos acima de tudo, até da própria vida, quero-vos, e sei que para mim estáis num plano inacessível, mas que fazer se eu não consigo dominar essa adoração? E o importante é que eu seja feliz, não é? Se eu te amo, mas você não me ama, o problema é seu. O importante é que, sabe, esquece o seu sentimento. O importante é que eu me complete. E se para me completar preciso de você, não é? Mais ou menos essa a ideia, não é? Aqui da cabeça doente dele. Flávia abriu desmesuradamente os olhos serenos e tristonhos, tomada de penosa surpresa. Meu Deus, a pessoa já está ali com tanto sofrimento, já está ali sendo envenenada, sofrendo fisicamente mesmo ali, e ainda vem mais uma dessa, não é? Senhor Saul revidou corajosamente, triunfando da sua emoção. Serenai vosso ânimo.
Se me tendes tamanha afeição, deixai-me no caminho dos meus deveres, onde precisa conservar-se toda mulher ciosa de sua virtude e do seu nome. Calai, portanto, vossas emoções neste sentido, porque o amor que me confessais não pode passar de um desejo violento e impuro. Ela então, apesar da fraqueza ali, de tudo que ela está sofrendo, ela se levanta mesmo e ela coloca ele no lugar dele. Mas vamos ver se ele entende. Impossível, senhora, ajuntou o liberto desesperado. Já fiz tudo para esquecer-vos. Tenho feito tudo que era possível para afastar-me definitivamente de Roma desde o dia infausto em que vos vi pela primeira vez. Regressei para Massília decidido a nunca mais voltar. Mentira aqui dele, né? Vocês lembram que foi o Araxes que o aconselhou. Vá, se afasta um pouco, que daqui a pouco ela vai ter problema no casamento, aí você pode ter uma chance. Porém, quanto mais me apartava da vossa presença, mais me enchia a alma de tédio e de amargura. Fixei-me aqui novamente, onde tenho vivido da minha desventura e das minhas tristes esperanças. Por mais de 10 anos, senhora, tenho esperado pacientemente. Sempre tributei respeito às vossas indiscutíveis virtudes, aguardando que um dia vos cansasseis do esposo infiel que o destino colocou impiedosamente no vosso caminho. E olha ele aqui, advogando a causa dele. Fixei, ele tentou ficar longe, mas não conseguiu, voltou e tem vivido de desventura e das tristes esperanças. E por mais de 10 anos ele esperou pacientemente. Poxa, ele não pode mais, não é? Todo mundo está entendendo. Agora presinto que esgotastes o cálice das amarguras domésticas, porque não hesitastes em ceder ao afeto de Agripa. Desde que vos vi na companhia de um homem que não é o vosso marido, tremo de ciúmes, porque sinto que fostes talhadas apenas para mim. Ardo em zelo, senhora, e todas as noites sonho intensamente com os vossos carinhosos e com os vossos carinhos e com a doce ternura de vossas palavras, que me enchem a alma toda, como se de vós tão somente dependesse toda a felicidade da minha vida. Ou seja, ele é realmente abusado, não é? Porque ele acredita, não, mas é que na doença dele, na mente doentia dele, ele acredita realmente que ela seja amante do Agripa, o cunhado dela, irmão do marido. E aí ele diz a ela, ele a acusa de estar traindo o marido, e agora que presinto que, desde que vos vi na companhia de um homem que não é vosso marido, tremo de ciúmes, porque sinto que foste talhada apenas para mim. E já que você está saindo com o seu cunhado, então por que não pode sair comigo, não é? Atendei aos apelos da minha afeição interminável, não me façais esperar mais tempo, porque eu poderia morrer. Olha só, gente, agora ele deu todos os... Agora ele deu todos os argumentos para que ela se entregue a ele. Poxa, ela está sendo infiel mesmo, é uma mulher que não respeita o casamento. Apesar do marido traindo ela tanto tempo com a Aurélia e com muitas outras. Mas aí, então, ela está saindo com o cunhado, então, poxa, agora não é possível que ela não possa também sair com ele, porque ele pode até morrer, ele pode morrer. Flávia Lentúria ouvia-o agora entre surpreendida e aterrada. Quis levantar-se, mas faltou-lhe o ânimo preciso. Mesmo assim, teve a coragem necessária para responder-lhe. Enganai-vos. Entre mim e Agripa existe apenas uma afeição santificada e pura de irmãos que se identificam nas provações e nas lutas da vida. Não aceito as vossas insinuações acrimoniosas à vida particular do meu marido, porque tenha ele a conduta que lhe aprover na existência, eu devo ser a sentinela do seu lar e a honra do seu nome.
Tá vendo? Se ele não tivesse totalmente perdido nessa ilusão tão triste dessa paixão doentia que ele tem por ela, ele entenderia a grandeza dela aqui, porque ela está dizendo, a conduta do meu marido é dele. Fazer o quê? Apesar de que fui eu mesmo que me deixei envenenar pelo que você disse, plantei o ciúme e joguei nos braços das amantes, mas ainda assim, a conduta é dele, mas eu devo ser sentido nela do lar e a honra do nome dele. Ele que está fazendo, ele está plantando para ele. Naquele filme A Cor Púrpura, a mulher fala para o homem, tudo aquilo que você fez para mim, você já fez para você. É como o professor Hélio Couto também diz, sejamos egoístas, sábios. Tudo que a gente fizer para o outro, a gente está fazendo para a gente. Então, né? Aí então, ela mostrando, ela não tem nada com a vida do Plínio, ele tá traindo ela, é problema dele, ela não trai ele. Se puder descompreender o respeito devido a uma mulher, retirai-vos daqui, porque os vossos propósitos de traição me causam a mais funda repugnância. Se puder descompreender o respeito devido a uma mulher, quase as mesmas palavras da mãe dela ali para o Pilatos, não é? Deixar-vos? Nunca! Exclamou Saul com terrível entono. Apesar de esperar tantos anos e nada conseguir? Nunca, nunca! E avançando para a senhora indefesa, que se levantara num esforço supremo, abraçou-lhe o busto em ânsias apaixonadas, retendo-a nos braços impossíveis por um rápido minuto. Saul, todavia, na sua excitação e terrível impulsividade, não teve ânimo para resistir à força sobre-humana com que a pobre senhora se defendeu naquele transe penoso para a alma sensível dela, e perdeu a presa que se lhe escapou inopinadamente das mãos criminosas, descendo imediatamente aos seus aposentos, onde se recolheu, chorando as lágrimas da sua dignidade ofendida, mas evitando qualquer nota escandalosa sobre o incidente. E aqui outra semelhança com o ataque que a Lívia sofreu ali do Pôncio Pilatos, que ela também recebeu uma força, porque olha, ela é uma mulher, ela está toda fragilizada, ela está doente, porque ela está sendo envenenada, fisicamente ela está sem forças também, e ela conseguiu resistir a ele na força. A gente sabe que o homem já tem mais força, né? A menos que seja um homem muito franzino, uma mulher muito grande, mas eu acredito que ainda assim, fisicamente o homem é mais forte que a mulher. E aí, então, ela também recebeu essa injeção de ânimo, essa injeção de força. Ou seja, quando a gente está no caminho ali do que é certo, do que a nossa consciência está dizendo que é certo, a gente sempre recebe, não é? Essa força extra nos momentos necessários. Só no dia seguinte, à noite, Plínio Severus regressou à casa, encontrando a esposa desalentada e abatida. Censurando-lhe a ausência na intimidade conjugal, o esposo infiel respondeu-lhe secamente: mais uma cena de ciúmes? Bem sabes que isso é inútil. Plínio, meu querido, esclareceu entre lágrimas, não se trata de ciúme, mas da justa defesa da nossa casa. E em rápidas palavras, a desventurada criatura o pôs ao corrente de todos os fatos. Todavia, o oficial esboçou um sorriso de incredulidade, acentuando com certa indiferença. E aqui uma diferença, que a gente viu que ali nas investidas de Pilatos contra a Lívia, a mãe dela, ela nunca disse nada ao senador. E aí depois eu entendi, ela não disse porque as coisas tinham que se passar da forma como tinham que se passar. E aqui ela está dizendo porque as coisas têm que se passar da forma que tem que se passar. Se esta longa história é mais um artifício de mulher ciumenta para me reter na insipidez do ambiente doméstico, todo o esforço é dispensável, porque Saul é o meu melhor amigo. Essa então está sendo a resposta do Plínio a ela quando ela contou tudo o que aconteceu. Ainda ontem, quando me encontrava em sérias aperturas financeiras para resgatar algumas dívidas, foi ele quem me emprestou 800 mil sestércios. Seria melhor, portanto, que prezasses mais alto a honra do nosso nome, abandonando as tuas relações com Agripa, já excessivamente comentadas, para que eu alimente qualquer dúvida.
Ou seja, aqui a gente vê então, ainda que tá certo que ele já está sendo envenenado, o Saul está fazendo aí um jogo bem sujo mesmo. Ele está envenenando o Plínio já há algum tempo, que está mais do que fora da razão dele, da razão moral dele, e está, como a gente viu ali nas páginas anteriores, então gastando toda a fortuna da família, ele está descendo o desbarrancamento ali para ficar sem dinheiro. E aí, dinheiro, o Saul tem dinheiro, então o Saul está emprestando dinheiro a ele, então isso faz com que ele seja o melhor amigo, melhor até do que o irmão, e ele não vai acreditar nunca na mulher dele. Então ela está entregue ali. Se não fosse o Agripa para defendê-la, ela estaria em sérios apuros. E assim falando, retirou-se novamente para os prazeres da vida noturna, enquanto a consorte sofria em silêncio o seu inominável martírio moral, sentindo-se abandonada e incompreendida, sem qualquer esperança. Alguns dias correram lentos, amargos e dolorosos. Flávia, dado o seu natural retraimento feminino, não teve coragem de contar ao pai. Já de si, tão acabrunhado pelos golpes da vida, a sua enorme desdita. Agripa, observando-lhe o abatimento, buscava confortar-lhe o coração com generosas palavras, examinando as perspectivas de melhores dias no porvir. A pobre senhora, todavia, definhava a olhos vistos, sob o domínio das moléstias inexplicáveis que lhe dominavam os centros de força e sob a tortura íntima dos seus penosos segredos. Saúde de horas, como se tivesse todos os seus instintos assulados por aquele minuto em que tivera entre os braços impetuosos a mulher dos seus desejos impulsivos, jurava, intimamente, possuí-la a qualquer preço, enchendo-se dos mais terríveis propósitos de vingança contra o filho mais velho de Flamínio. Foi assim que continuou a frequentar o palácio do Aventino, tomado das intenções mais sinistras. Olha, a gente promete então essa parte aqui desse 7º capítulo, então, que é exatamente Teias do Infortúnio, onde a gente está vendo então aqui, voltamos ali para toda aquela parte da saga ali do senador Públio Lentulus, naquela parte que tange a filha dele, a Flávia, o marido dela, o casamento dela, e o filho do maior, do maior, ele disse que mesmo que morto, ele seria um obsessor, mas ele se vingaria, o filho do André de Gioras, que daqui a pouco aparece aí também nos últimos capítulos, ele aparece de volta aí na história. Porque como aquela pessoa, enviado de Jesus Cristo, disse a Lívia, quando ela disse que gostaria de voltar para estar ajudando o senador, era esse o objetivo dela, ele disse que ele estaria próximo de passar os piores martírios da vida dele. Ele que estava pensando que já tinha passado tudo, com a morte dela, do jeito que aconteceu, sem ela saber que ele a tinha perdoado. Então vamos continuar com a segunda parte desse 7º capítulo no próximo vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte, que realmente foi bem intensa, que todas as lições que Emmanuel quis trazer aqui pra gente, que possam ter sido assimiladas. Então, se a gente por acaso tiver com algum desses sintomas que o Saul está tendo, a gente sabe que não é amor, é apenas... talvez não apenas, é uma paixão então violenta, como ele disse, mas sem beleza, como diz, sem amor mesmo. É uma doença, é uma paixão doentia, e ele já foi avisado pelo mago também ali, que ele já tinha atrapalhado a vida da Flávia no passado, e ele continuou novamente, ele não ouviu, ele está sendo avisado, porque a vida vai avisando. Tudo que acontece na nossa vida é para a gente, é para nos ensinar. A vida é pedagógica e tudo que nos acontece é para nos ensinar. Se é sofrimento, é porque a gente escolheu aprender pela dor. Se são coisas bonitas, grandiosas, é porque a gente escolheu aprender pelo amor. É isso que aqui no final desse livro tá ficando claro para mim, é isso que eu estou entendendo com esse roteiro, então, para que a gente faça essa travessia aqui entre luz e sombras, que o Emmanuel está trazendo tão gentilmente para a gente,
através de Chico Xavier, com a permissão de Jesus Cristo. E aí, então, eu espero que você também esteja gostando, esteja sentindo quão profundo é essa história, o quanto ela é importante para nos ajudar na nossa caminhada. E espero te ver, se você estiver gostando e quiser deixar o seu like, a sua curtida, se você estiver gostando e quiser compartilhar com alguém, e se você estiver gostando e quiser ver os outros livros que eu tenho lá no canal também, quiser se inscrever lá, eu tenho os outros 2 de Chico Xavier que eu já fiz, que foi o Paulo e Estevão, que é também um romance lindo, maravilhoso da vida de Paulo de Tarso. E tem o Boa Nova, que é o segundo livro preferido de Chico Xavier, que realmente é grandioso também. Eu deixo aqui para você destacado, se você quiser ver, tá bom? E espero te ver para a continuação desse capítulo, então, desta há 2000 anos. Obrigada, tchau.